unção de fogo realmente, e mandando todo o mal embora, fazendo a unção com azeite vermelho, que é a unção de fogo também no jejum da vitória. Então sempre na primeira reunião do dia, sempre a reunião das 8 da manhã, o pastor está em jejum total para abençoar você, para a glória de Deus em nome de Cristo Jesus. E domingo, todos os domingos também, todo domingo, sempre na primeira reunião, nas duas primeiras reuniões, que é a reunião de oração, né? Eles vão depois até acrescentar essa reunião de oração nos nossos horários, porque nós temos a reunião de oração das 7 às 7h40 da manhã, em jejum, no poder do jejum e da oração, né? Em nome de Cristo Jesus, e também a reunião das 8 horas em jejum total e completo. Então é jejum em todas as reuniões, pastor, sempre fazendo para a glória de Deus, para abençoar a tua vida. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, foi ordem de Jesus, ou seja, Jesus aconselhou dizendo, olha, existem castas de demônios, queridos, que só saem no poder do jejum e da oração. Então quem é inteligente, quem é sábio, ouve o que Jesus disse e pratica o que Jesus falou. Então ele diz que tem demônios que só vai sair no poder do jejum e da oração. Então tem momentos que nós precisamos realmente pegar e nos separar mais para Deus, e o pastor está aqui jejuando por você, pela sua família, toda quarta-feira no jejum da vitória, 8 da manhã, as nossas reuniões são 8 da manhã, toda quarta-feira e toda sexta, 8 da manhã, 15 e às 7h30 da noite. E domingo, 8h15 e às 18 horas. Sempre a primeira reunião do dia, no jejum da vitória, para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus. Vamos para a palavra de hoje, pessoal. Eu estava meditando hoje nessa palavra. E uma coisa que nós precisamos aprender, preste atenção. Jesus Cristo, Ele nos deixou o exemplo. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. É claro que nós temos grandes homens de Deus, que nós podemos, é claro, seguir, né, os bons caminhos que eles trilharam, as boas coisas que eles fizeram. Por exemplo, nós podemos nos espelhar na vida que Abraão teve com Deus. O que a gente aprende com Abraão? Abraão foi um homem de muita fé e determinado. Então essa é uma das coisas que nós temos que parar para observar e aprender com Abraão, ser um homem cheio de fé e ser uma pessoa determinada. Foi o que Abraão foi, né? Nós aprendemos isso com ele. Nós temos que aprender com muitos homens da Bíblia Sagrada, mas o nosso maior exemplo de todos é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse na sua palavra, eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, que para você ter uma vida de vitória, agora entenda bem, preste atenção, que eu vou tentar não pular nenhuma etapa para você entender. Não existe vitória sem luta. Então para você ter uma vida de vitória, nós precisamos então seguir o exemplo de Jesus, que lutou neste mundo durante o período em que Jesus esteve aqui na terra como homem. Jesus teve uma vida de batalhas, de lutas, e uma das maiores lutas que Jesus enfrentou foi o momento de encarar o que, pessoal? A cruz, passar pela cruz, passar pelo momento da crucificação. Essa foi a maior batalha de Jesus, você pode ter a certeza disso. Por quê? Porque na sua oração lá no Getsêmani ele disse isso para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, que eu não venha passar exatamente por essa situação. Mas logo depois ele disse, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. E aprove Deus então fazer o quê? Sacrificar o seu filho, para que hoje ele pudesse nascer em todos nós, irmão. Olha que coisa linda. Você já parou para pensar nisso? Isso é coisa séria. Você pega uma semente, qual é o segredo da semente? A gente já parou para pensar nisso? O segredo da semente é uma só. Você pega a semente e planta a semente. Aí a semente já nasce logo, não é, pessoal? Sim ou não? Não. A semente, para nascer, germinar e nascer, ela precisa fazer o quê? Ela morre. Ela primeiro morre. Olha que coisa séria, foi o que Jesus fez. A semente, você é uma semente, você planta ela, ela morre. Depois ela germina, né, frutifica, cresce, e ali ela vai dar muitos frutos. Foi o que Jesus fez por nós. Foi o que Deus fez por nós. Plantou Jesus para que Jesus pudesse morrer na cruz pelos nossos pecados, e hoje nós pudéssemos ser o quê? A vida de Deus, pudéssemos viver a vida do Senhor. Olha que coisa, pessoal. Então todos nós hoje aqui somos frutos do quê, pessoal? Do amor de Deus em Cristo
Jesus. Diga glória a Deus por isso. É lindo, né? Bonito saber disso, pessoal. Que todos nós somos frutos. Por isso que Jesus certa vez disse assim, pessoal, que todo aquele que o Pai deu a ele, jamais se perderá. Todos nós aqui fomos entregues a Jesus por quem? Por Deus, o nosso Pai. Então ninguém aqui vai se perder, nem você e nem também a sua casa. Ô pastor, mas calma, querido. Tudo no tempo certo. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de plantar, e aí existe o tempo também de você colher, hein? Então você está em que estágio? É no tempo da plantação? Então fica tranquilo, você plantou, só que não é só plantar não, agora é fazer o quê? É continuar ali regando o que você plantou, é ir lá depois e ficar tirando, né, o mato que tenta crescer para sufocar aquilo que você plantou. Tem que estar lá o tempo todo cuidando, para quê? Para que na hora certa, no momento certo, você venha se alegrar com os frutos do que, pessoal? Daquilo que você plantou. Então hoje aqui na casa do Senhor é mais um dia que você já plantou, mas agora está cuidando da sua plantação, que é orando a Deus pela sua família, que é buscando a Deus pela libertação, salvação total e completa de alguém. Calma, o apóstolo Paulo fala isso, dizendo da seguinte maneira, que um planta, o outro rega, mas fica tranquilo, que o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer, meu irmão, essa semente de fé que você tem plantado na casa do Senhor, pela tua família, brotar em nome de Cristo Jesus. Então vai acontecer o seu milagre na sua casa, na sua família. Você pode ter certeza que vai acontecer um milagre, porque Deus é Senhor, é aquele que pode todas as coisas, pessoal. Então isso é bonito, nós precisamos tomar posse dessa bênção. O Senhor faz tudo isso acontecer na nossa vida, amém? A da campanha de quarta-feira que eu entreguei a bala. Eu estava com o corpo todo ruim, eu tinha passado aqui terça-feira na oração das senhoras, de tarde. Eu estava quase chorando, custei andar na rua de tanto desânimo, um desânimo que eu estava querendo deitar. Sim. E não fazia nada. E fui resolver umas coisas minhas na rua e passei aqui. Aí na hora que eu vim aqui quarta-feira, peguei a bala e eu falei assim, essa bala é minha, não vou levar para ninguém não. Porque o senhor falou que para a gente que estava sentindo doença no corpo, ia por causa da coluna. Aí eu consegui, antes de ontem. O Luiz sabe, eu estava levantando, era assim, encostando nos lugares assim. Meu Deus. De tanto ruim que estava. Aí eu não estou mais, eu já estou andando tranquila. E depois que a senhora chupou a bala? Depois chupei a bala e determinei, pai, a bala, eu chupei e estou curado e sarado pelas pisaduras do Senhor Jesus. E as outras eu vou juntar para minha família que é viciada. Amém, Jesus, que bonito, vamos aplaudir a Deus.